Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindix. A partir de agora você adentra o universo do Não Existem Mais Cartas podcast, um conteúdo derivado do processo do documentário que vai retratar o relacionamento à distância entre casais de vários formatos separados durante a pandemia do Covid-19. Antes de começar, queria dizer que precisamos muito de você. Divulgue nosso podcast para os seus amigos e conhecidos e apoie nosso trabalho. Somos mantidos por uma campanha de financiamento nas redes através de duas plataformas, o aplicativo picpay.me/não existem mais cartas ou apadrinhe a gente pelo Padrim, com M mesmo, padrim.com.br/não existem mais cartas. A partir de R$5 mensais, você pode ajudar a seguirmos firmes e gerando conteúdo. Neste 15º episódio, vamos conhecer o Rafa. Ele mora em Ribeirão Preto com os pais, grupo de risco, e tomou a difícil decisão de se afastar de Giane, biomédica no setor de testes da Covid-19, com medo de colocá-los em perigo. Essa entrevista foi gravada no dia 25 de maio de 2020. Todo o material foi captado através das plataformas de videoconferência, já que o momento não permitiu encontro e, como sempre dizemos aqui no Não Existem Mais Cartas, respeitamos a ciência. Eu sou o Arthur Schmidt, diretor e criador desse projeto. E a partir de agora, você ouve a 15ª entrevista do Não Existem Mais Cartas podcast. Simbora! Eu sou o Rafael de Almeida Rocha, tenho 35 anos, atualmente eu moro em Ribeirão Preto, né? Aqui é um distrito, eu moro num distrito de Bonfim Paulista, né? E tô morando com meus pais, né? Meu pai hoje é bancário aposentado, devido ao serviço dele, ao trabalho, ele acabou mudando muito, né? Assim, por promoções ou pelo próprio banco mesmo, né? Então, eu nasci em Santa Fé do Sul, a gente fala Santa Fé só, né? Morei lá até meus 11 anos, mais ou menos, né? Estudei, acho que 90% do tempo lá em escola pública, né? Chamava IEPIM, Escola Estael de Matos. Meus irmãos também estudaram lá na época, né? O Rodrigo e a Sabrina, eles são mais velhos do que eu, né? Eu sou o caçula de 3. Depois, meu pai foi transferido, na época, para a cidade americana, ali perto de Campinas. A gente morou lá por aproximadamente uns 2 anos e meio, não sei se chegou a dar 3 anos. E no começo eu senti bastante, né? Vamos dizer assim, sofri um pouco, porque era o medo daquele novo, né? Era um mundo novo, eu não saía pra rua, eu não sabia ir no mercado ali na esquina, porque eu tinha medo de não saber voltar, né? Aí lá eu estudei o Bandeirantes, o Colégio Bandeirantes, e depois fui para uma escola do estado. Aí eu já estava acostumado um pouco com a cidade, aí andava até de ônibus, ia sozinho, voltava, né? Depois, nesse meio tempo aí, meu pai estava em vias de se aposentar, né? Aí ele, depois que se aposentou, ele decidiu mudar para Araçatuba. Estava na 8ª série. Aí eu estudei lá no José Cândido, e depois eu fui fazer o colegial lá, estudei no Colégio São Judas Tadeu. Na época eu pensava em fazer um curso na área de computação, que é uma coisa que eu gostava, né? Aí terminei o colegial, fiz vestibular, na época eu não passei, e depois eu fiz 1 ano de cursinho, aí passei, fui estudar em Bauru, fiz quase 1 ano, chegou no final do ano lá, eu acabei vendo que o curso não era o que eu queria, acabei desistindo, voltei para casa, né? E nessa época que eu voltei, meus pais estavam já de mudança novamente, né? Aí a gente veio para Ribeirão e aí eu fui fazer o cursinho, né? Aí eu acabei passando na faculdade de administração lá em Maringá, no Paraná, né? Na Universidade Estadual lá. Me formei lá. Durante a faculdade eu acabei tendo um relacionamento lá, né? Comecei a namorar. Aí esse namoro acabou virando noivado, acabou virando um casamento, né? E aí nesse meio tempo, depois que eu terminei a faculdade, né, passei num concurso público lá, municipal. Você chegou a ter um outro namoro antes ou essa foi a sua primeira namorada? Me conta um pouco aí dessa história de relacionamento sua.
Minha primeira namorada mesmo, assim, foi no primeiro colegial, né? Eu morava em Araçatuba, ela também estudava na mesma escola, só que ela era na época eu estava no primeiro colegial, ela estava na 8ª série, né? A irmã dela estudava comigo e a gente era amigo, assim, eu e a minha cunhada, minha ex-cunhada, no caso, né? E aí eu acabei conhecendo ela, a gente se via e tal. Aí começamos a namoramos por quase 2 anos, né? E por que vocês terminaram? Como é que foi o término de vocês? Foram mudando os interesses, não sei, a gente acho que caiu numa rotina e a gente era novo demais, falta de maturidade, talvez, né? A gente vai aprendendo com o tempo, né? Vocês eram jovens, né? E aí chegou no Paraná. Qual lugar do Paraná? Me conta essa história. Fui para Maringá, né? Passei lá na Faculdade Estadual de Maringá, né? No final do primeiro ano, né? Eu conheci a Jaqueline lá. A gente era meio que amigo da turma, assim, porque o primeiro ano todo mundo é um grupo só, né? E aí a gente começou a namorar e estendeu durante a faculdade. Depois que acabou a faculdade, eu passei no concurso lá. Aí a gente noivou, acabou casando. E como foi o processo? Você estava com ela, e aí você falou, bom, agora eu quero te pedir em casamento. Como é que foi esse cenário? Na verdade, assim, partiu um pouco até dela. No começo eu tinha medo, né, de casar. Tinha um pé atrás. Não um pé atrás, assim, com relação a casar com ela, mas assim, eu procurava estar mais estável, eu me imaginava de uma outra forma, né, na época, depois de terminar a faculdade e tal. Então questão até assim do noivado, ela levantou essa hipótese aí da gente noivar e tal, e acabei indo, né, assim, eu gostava muito dela, a gente dava super bem, acabei noivando, depois por já estar trabalhando, aí a gente acabou casando, né, o casamento durou aproximadamente 5 anos, né, ela cogitava em ter filhos, eu sempre falava, vamos deixar um pouco mais pra frente e tal. Eu percebi que era uma coisa que ela queria bastante. Eu percebi que eu não queria, depois com o tempo, assim, não sei porquê, mas era uma coisa que eu acho que não nasci pra ser pai, não sei. E tem sobrinhos, né, meu irmão tem um menino de 2 anos, adoro ele, e minha irmã também tem uma menina de 8, mas não me vejo eu tendo meu filho. Por que você acha que as pessoas se sentem obrigadas a ter filhos? Parece que assim, o pessoal fala muito isso, parece que você tem um checklist, né, na vida. Se você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que trabalhar, depois tem que casar, você tem que ter filhos. E eu acho que não é bem isso, né? Fala que é um modelo para você ser feliz, ou um modelo, um padrão de vida, né? E eu não penso muito assim, não. Eu acho que, às vezes, para uma pessoa ser feliz, ela precisa morar num casarão, ter carro importado. E tem gente que é feliz morando numa casa com 3 cômodos e 5 filhos. Então, acho que cada um sabe o que é a felicidade, né? E aí, como é que foi esse processo? Você saiu do Paraná, terminou essa relação e aí voltou para São Paulo, para onde? Me conta aí. Então, aí depois que a gente se separou, eu continuei morando um tempo ainda na casa que a gente morava, aí ela foi morar com os pais dela. E inicialmente eu me imaginava continuando morando lá, trabalhando no meu serviço, iria dividir uma república, eu ia continuar lá. E fiquei mais um tempo, coisa de uns 3, 4 meses, né? Continuei lá, depois que a gente se separou, e meu pai, meus pais, né? A gente conversava e tal, ele, vem pra cá, vem morar aqui em Ribeirão, vem morar com a gente, você vai ter uma oportunidade aqui, você vai estar perto da sua família e tal, né? Porque meu irmão mora aqui, né? Também em Ribeirão, minha irmã mora em Barretos. E na época, pelo jeito que eu estava, né, feliz, ninguém tá com a separação, por mais que ela acabou bem, se é que dá para acabar, se não acabou bem, né, mas você não fica bem, né, então eu acabei optando por voltar, e aqui estou.
E aí, como é que foi que você conheceu a Gi agora? Vamos falar a história da relação de vocês. Então, uns 3, 4 meses eu vim, porque eu já estava aqui, claro, fui atrás de emprego, né, eu estava desempregado, comecei a estudar também paralelamente, falei, vou me dedicar e tentar passar num concurso ou estudar para alguma outra coisa, né, ocupar meu tempo aí, já que tive essa oportunidade de poder estar com meus pais e poder ter um tempo aí sem ter que estar trabalhando. E aí instalei o Tinder, né, como uma forma de conhecer pessoas, assim, igual eu falei, eu nunca fui de sair ficando aí, porque o pessoal fala que a maioria das pessoas que estão lá só querem um caso de um dia, de uma noite e tal. Mas eu coloquei, falei, vamos ver o que coisa assim, falei, vamos ver o que vira isso daí, se vai dar certo, se não vai dar certo, você vai conhecer alguém, você vai fazer amizade, se não vai, sabe, mas eu não ficava muito preso àquilo, ou assim, nossa, o dia inteiro, ou eu preciso de conhecer alguém, eu preciso de namorar alguém, né? Tanto é que fiquei pouco tempo com ele instalado, inclusive, acabou dando match entre a gente, assim, num período muito curto do tempo que eu instalei. Acabei conhecendo, assim, acho que 2 pessoas antes dela, assim, mas acabou fazendo amizade, porque nem o WhatsApp das pessoas eu tinha. A gente, oi, tudo bem? Conversava só assim, nunca tinha combinado de encontrar. Ficou meio que uma amizade mesmo com essas 2 pessoas, fora ela. E o dela foi interessante, assim, que eu comento com ela, ela fica meio assim, mas foi engraçado, porque quando eu tava passando o perfil dela, eu parei, assim, e antes de dar o like, eu fiquei, sei lá, pode ter sido 2 segundos, mas parece que foram mais, assim, foram minutos. Mas eu fiquei pensando, me deu uma coisa, assim, a hora que eu vi. E aí eu passei as fotos dela, falei, caramba, vai dar, sabe, alguma coisa, eu falo pra ela, parece que ela não acredita, mas é verdade. Eu falo, puta, deu alguma coisa aqui, assim, falei, cara, vai dar certo. E beleza, aí eu dei o like, ela até brinca, ela fala, você não deu super like. Mas eu dei o like, saí, né, do aplicativo, depois assim desliguei o celular e tal, fui estudar, fui fazer outras coisas, e no outro dia, pumba, deu match. Aí ela me conta, né, como que foi depois, a gente conversou sobre isso. Ela tinha instalado e resolveu reinstalar, porque ela tinha usado, ela namorava um rapaz há um tempo atrás, antes, né, e ela tinha saído no relacionamento, ela estava curtindo a vida dela, saindo com as amigas e tal, e ela resolveu instalar de novo, né, e também acho que fazia pouco tempo que ela tinha instalado, ela me viu lá, falou, moço, rapaz bonitão. Tô brincando. E ela acabou também dando like. E aí, no outro dia, a gente começou a conversar. Aí eu falei, caramba, acho que aquela impressão que eu tive na hora que eu vi as fotos dela, que eu vi o perfil dela, algo me dizia que tinha alguma coisa ali, sabe? Não sei, parece meio louco isso, mas acabou dando. Aí a gente começou a conversar, ela me passou o WhatsApp. E aí, só que assim, a gente conversava, era bem pouco, assim, não sei se também sou um pouco tímido e tal, né, ficava meio assim, às vezes de tá sendo meio, sei lá, invasivo com a pessoa ali, a gente nem conhece e tal, então, oi, tudo bom? Tudo bem? O que você tá fazendo? Né? Mandava umas mensagens assim, porque eu não sabia até então o que ela fazia, a gente não sabia, né, não tinha trocado muita informação a respeito. Aí depois começamos, né, perguntar da vida e tal, então aí foi fluindo um pouco a conversa, né. Depois de um tempo eu combinei da gente se conhecer, né, ela topou, né, marcamos de tomar um sorvete, ela adora tomar sorvete, eu também gosto. Aí a gente marcou, peguei ela na casa dela, né, fomos pra sorveteria e era o quê? Era uma sexta-feira, aí a gente foi numa sorveteria que chama Cremoso, uma sorveteria bem boa aqui. Aí chegamos lá, a sorveteria tava vazia, imagina, sexta-feira, era um dia, apesar de ser sexta, mas 3 horas da tarde, né, tava deserta a sorveteria. E aí a gente começou a conversar. E qual era o teor dessas conversas de vocês? Como é que era? Foi da vida, foi de tudo, assim, porque
Comecei a falar da minha vida para ela, tudo isso da onde eu vim, o que eu fiz, que eu já fui casado e onde eu estudava, né? Então, assim, como que é a minha família, quantos irmãos eu tenho, esse tipo de conversa. E dela também, né? E a gente saiu de lá por volta de umas 9h30, 10 horas da noite. Você tava nervoso? Eu tava. Suando frio. Você ficou muito nervoso antes de sair? Não, muito não. Depois que até chegar na casa dela, até ela entrar no carro assim, até aquela ansiedade, aquele coração batendo mais acelerado, né? Aquele nervoso e aquela tensão de conhecer uma pessoa nova e é a questão de saber se a gente vai ser aprovado ou não, né? A gente tem um pouco disso, né? Como é essa sensação? Então, assim, eu não faço questão de que todo mundo goste de mim, nem, né? Não é todo mundo que gosta da gente, assim, mas a gente, se eu falar que não, eu tô sendo hipócrita, né? Mas a gente tenta passar sempre o melhor, ainda mais quando você vai conhecer uma pessoa, assim, que para você ter um relacionamento, independente de ser do mesmo sexo ou não, né? Não tenho problema com isso, não tenho preconceito. Então, assim, a gente tenta passar assim, vou passar o melhor de mim, né? A gente tem que se vender, né? Bem, né? E aí vocês conversaram até 9 da noite e ficaram? Ficamos aqui. E se beijaram? Não. Eu falo pra ela, vontade não faltou, né? Acho que faltou coragem. Porque até então, que ela fala depois, né? Assim, por que faltou coragem, Rafa? Oi? Por que faltou coragem? Não sei, por... O que te pedia ali? Você achou ela muito bonita? Como é que foi isso? Timidez minha, talvez. Um pouco de insegurança aí, de achar que talvez ela... só tô querendo conhecer o cara, não sei. E é isso, entendeu? Falei, não... Procurei respeitar, né? Tava tentando fazer uma leitura do que ela tava esperando de mim, entendeu? É isso que eu queria entender. Ela deu sinais que queria te beijar ou não deu? Ou você não se sentiu seguro pra isso? Eu acho que eu sou meio lerdo, né? E leio esses sinais, assim, entendeu? Mas eu não percebi, pelo menos nesse primeiro dia, sim, né? Mas ela disse que teria me beijado antes. Não talvez no primeiro encontro. Tá, e aí? Vamos seguir. Aí vocês continuaram conversando e se encontrando umas quantas vezes até acontecer a coisa? Então, a gente saiu outras vezes, marcamos cinema, marcamos pizzaria. Ela trabalha de noite, né? Então não é todo dia que ela, às vezes o final de semana dela é ocupado, ela não tem sábado e feriado e domingo, às vezes para ela não é um dia normal, né? De trabalho. E fui trabalhar em hospital. E então, às vezes a gente sai de terça, né? De quarta-feira e tal. Ela fala que eu enrolei ela por mais ou menos um mês. Né? Fala, você me enrolou muito. Você poderia ter me beijado antes. E aí, quando que aconteceu? Então, teve um aniversário de uma amiga dela. Ela tem umas amigas que ela estudou, ela fez faculdade em Minas, né? E tem umas amigas dela que aqui a gente tá próximo de Minas, né? A gente tá uns 100 quilômetros do sul de Minas, então tem muita gente que daqui vai fazer faculdade de lá, e de lá vem pra cá, então tem essa conexão aí. E na época ela tinha 3 amigas que fizeram faculdade com ela, que também moravam aqui, né? E a Raíssa, e aí um dia era aniversário dela, foi no final de semana, aí ela falou, vamos lá, a Raíssa vai fazer chamou uns amigos pra ir no barzinho e tal, e aparece lá. Falei, vamos ver. Aí ela falou, não, a Raíssa tá falando aqui pra você ir e tal. Eu falei, não, eu vou. Então tá, beleza. Fui. Aí cheguei lá, o bar lotado, um bar de esquina. Chama BH. Inclusive, eu acho que ele foi fechado recentemente. Ele não existe mais esse bar. E cheguei lá, o bar lotado. Cheio de gente na calçada, gente lá dentro, e tem música ao vivo lá, banda e tal. Aí eu liguei, eu mandei um WhatsApp. Não, acho que eu liguei. Eu falei, tô aqui na frente. Ela, aguenta aí que eu tô indo aí pra eu te encontrar. Porque eu já de óculos. Nesses lugares com muita gente, pra enxergar é muito difícil. Aí ela apareceu. Eu falei, eu tô aqui na esquina do bar, tô aqui na rua, né? Tô vestido
assim, assado, né? Aí ela apareceu lá, tá, a gente se cumprimentou, normal, até então nada de beijo, nada de nada. Aí sentamos na mesa, ela tinha ido com o carro dela, eu tinha ido com o meu, aí conheci os amigos dela, o pessoal bebendo, eu bebo bem raramente, assim, eu não sou muito de beber, não tenho hábito, assim, de beber bebida alcoólica, né? Bebo bem de vez em quando. Aí papo vai, papo vem com esses amigos, a gente vai se apresentando, vai conhecendo o pessoal e tal, e o bar foi diminuindo, o povo indo embora, madrugada foi chegando, teve parabéns lá, teve tudo, né? Aí a gente foi acertar a conta lá, foi dividir, aí eu falei, agora vai. Falei, força menino, né? Força menino, toma coragem e vai. Aí eu tinha ficado na mesa, a gente tava inicialmente, eu acho que uns 12, umas 14 pessoas, e aí a gente já tava meio desfalcado ali nessa hora da madrugada, já devia estar metade, já devia ter ido embora. Aí ela, vamos embora, eu tô cansado, tô com sono, tá tarde mesmo, já era 2 e pouco da manhã, já parecendo velho, né? Essa hora já quer ir pra casa, né? Já não aguento ficar até 6 horas da manhã. Não, mas era mais ou menos isso. Aí eu falei, vamos sim. E eu tinha parado, o bar era de esquina, ela tinha parado na rua, da frente do bar, só que umas 2 quadras pra frente ali, que ela tinha conseguido estacionar, e eu tinha estacionado bem pra trás também. Aí eu falei assim, não, eu vou até o carro contigo, né? Ainda mais à noite e tal, perigoso. E aí acompanhei, fui até o carro, aí eu falei, ele parou, ficou um de frente pro outro, na frente do carro dela, né? Já tava já estavam dando indícios, né, de que algo estava, já era para ter acontecido. Aí eu falei, perguntei, né, o que você tá achando da gente, o que você acha de, né? Aí ela ficou me olhando e tal, ela falou alguma coisa que agora eu não lembro o que é, mas falou, assim, acho que tá legal, assim, acho que tá, e ficou me olhando, parou. Assim, ficou me olhando, aí eu falei, putz, será que aí gerou aquela dúvida, né, falei, será que é só amizade, será que falei, caramba, o que eu faço, né, aí ela falou assim, não, acho que agora é a hora de você me dar um beijo, né, aí partiu dela, aí foi, aí não teve jeito, aí foi a confirmação. A Gi tomou iniciativa, né? O que você acha das mulheres que tomou iniciativa? Então, não é que eu acho que não é o certo, ou que não é comum, ou que hoje em dia a gente vê aí, ouve-se, né? Que as mulheres cada vez mais estão tomando a iniciativa e tal. Às vezes assusta um pouco, né? Não sei se... Não vou nem colocar isso como machismo, não, viu? Mas... Não vou nem falar padrão, mas assim, é diferente, né? Porque normalmente o cara que chega, né? Tem mulher que gosta de falar, se o cara nem veio é porque o cara não tem atitude, ou que não tem isso, que não tem aquilo. Então eu acho que cada um age de um jeito, cada um tem um comportamento com relação a isso. Eu acho que é válido. Eu acho que se a mulher tá com vontade de chegar no cara, vai e chega. Se o cara tá com vontade de chegar, vai e chega. É da atitude mesmo, é do comportamento de cada um. Eu acho isso. Se a Gi não tivesse tomado a iniciativa, você acha que você tinha ficado com ela? Ou vocês iam virar amigo? Eu acho que chegou num ponto ali que eu também já estava seguro e já sabia já sentia que estava afim um do outro, que a gente já tinha tomado aquela coragem suficiente, né? Isso. Então, eu acredito que se ela não tivesse falado, eu acredito que eu teria tomado atitude, né? Foi um empurrãozinho, né, da parte dela a mais. Deu uma ajuda, né? Bastante. E a notícia de destaque dessa terça-feira é uma doença desconhecida que já afetou dezenas de pessoas na China e tem preocupado médicos e autoridades. Dá uma olhada. Bom, para finalizar agora, como você ficou sabendo, como é que chegou até você e aí quando você tomou a decisão com a Gi de ficarem separados? Como é que foi? Até o começo desse ano, né, por volta de janeiro mais ou menos, a gente já havia
estava noticiando, né, na TV, que já havia uns casos na China, mas estava ainda tudo muito, muito leve, vou colocar dessa forma. Ainda não sabia se ao certo quantos casos, se só era ali, se isso ia pro mundo. Até então não era tratado pro mundo e chegava pra gente via televisão como pandemia, né? Aí, às vezes, na casa mesmo da Gia, estando lá a gente vendo TV, aí eu comentava com ela, falava, caramba, né, o negócio lá tá meio esquisito isso daí, parece que é meio sério, mas também sem muita informação, porque a gente também não tinha, né, essas informações que a gente tem hoje. E ela falou, eu também não tô sabendo, ela ainda estava um pouco até mais por fora e tal. Passou janeiro, fevereiro, aí o negócio tomou a proporção mundial, né, começaram a falar pandemia e tal. A gente conversava, né, pessoalmente também, por WhatsApp, telefone e tal, e falei, vocês já estão aprendendo alguma coisa a respeito? Ela falou, estamos começando a tomar as precauções aqui, a aplicar protocolos, porque, né, começou e tal, mas ainda até então, nada aqui no Brasil, né, porque confirmou-se, pelo menos o que tem noticiado, acho que entre o final de fevereiro e começo de março, né, entre o primeiro caso, a primeira morte e tal. Aí no dia a gente se viu, foi fazer uma prova, foi fazer um concurso num domingo, dia 15 de março, em Araraquara, uma cidade que tem aqui perto também, 90 e poucos quilômetros daqui. E eu chamei ela para ir comigo. Falei, você vai comigo? E a prova é rápida, assim, você companhia e tal. Ela ia estar de folga no domingo. Ela falou, vou sim. Aí a gente foi e tal. Voltamos, e no outro dia começou a se noticiar aqui no Brasil da questão da quarentena, né, que o Brasil ia entrar em quarentena, que até então era assim, pedindo para que quem pudesse ficar em casa, né, as pessoas evitarem de sair, mas já estava se cogitando e começando a falar para o pessoal e que tinha já tido o primeiro caso e que suspeitos e tal, e o negócio foi tomando essa forma. E aí a gente, nessa semana mesmo, daí até então a gente não se viu mais pessoalmente, né, o mais próximo que eu cheguei dela foi até a porta da casa dela, onde eu deixo às vezes algumas coisas para ela que eu já levei, às vezes alguma coisa para comer que eu faço aqui ou que minha mãe faz, comprei alguma coisa para levar para ela lá e tal. E nesse período, logo que estabeleceu-se aí a questão da quarentena e tal, a gente conversou, ela falou, eu acho que seria interessante a gente ficar sem se ver, por causa também dos seus pais, né, porque primeiramente falava-se só do grupo de risco de ser pessoal de mais idoso e tal, meus pais já têm mais de 60, e ela falou, eu acho que seria estranho, eu no começo, assim, a ideia de ver de longe, eu achava que, pelo menos isso, assim, né, a gente poderia se ver de máscara e tal, como você vê, às vezes, algumas pessoas, mas ela achava que seria pior, que acho que mais sofrido, né, a gente se vê a 2-3 metros e não poder se tocar, ou não dar um abraço e tal. Aí eu acabei concordando com ela, eu acho que respeitando, né, a ideia dela de manter isso daí sem que se veja, né, mesmo. É ruim pra caramba. Então aí eu acabei aceitando isso e tô tentando levar da melhor maneira possível, né, de manter esse distanciamento mesmo, né, até justamente por ela trabalhar em hospital e tal. Fico super preocupado com ela pelo fato de acontecer alguma coisa, né, a gente hoje não sabe se a gente vê tanto criança quanto jovens, adultos, e todo mundo, já todas as faixas de idade, e se é doença pré-existente ou não, acabarem falecendo. Então, fico muito preocupado com ela lá, mas é o trabalho dela, né? É difícil. Seus pais podem ficar sozinhos? Conseguem ficar sozinhos? Você conseguiria organizar de outra maneira para estar com ela? Teve essa conversa? Assim, a gente cogitou, mas não chegamos nem a desenvolver muito isso daí, né? Meus pais até conseguem ficar, né? Eles têm condições de sair para ir no mercado se precisar, mas eu acho que também, pela minha idade, né, se for para comparar, eu acho que é mais seguro que eu vá ao mercado e que eles fiquem em casa. Então e ela entendeu isso, já ficou claro, sem ter que acabar conversando e dialogar esse assunto. Ela entendeu, e também
pelo fato dela já estar se preocupando comigo, com meus pais, ela não quer, vamos dizer assim, chegar perto de mim por causa disso, né? Então ela quer já manter por minha causa, por causa deles. Então decidi ficar aqui, entendeu? Assim, acabou acontecendo, né? As circunstâncias levaram a isso, né? De eu ter que sair para fazer mercado para eles, se tiver que ir numa farmácia, se tiver que buscar alguma coisa, eu acabar indo, né? E como é que tá a sua rotina aí no dia a dia com seus pais e de falar com a Gi também, né, a Constância? E como é que tá a adesão da decisão do isolamento? Como é que tá isso tudo aí ao redor de você? Aqui em Ribeirão, assim, Ribeirão tem muitas cidades próximas, né, que é um centro, né, um centro econômico, é um polo do estado, como Campinas, como São José do Rio Preto, como outras cidades, né. É claro, São Paulo também, mas como seria o ABC aí, né, e tal. Aqui, pelos números, coisas que eu tenho visto, e tudo que é noticiado, não se fala 24 horas coronavírus, né, na televisão, não se fala em outra coisa. Mas é que o isolamento está sendo bem fraco, assim, em números, assim, do que o pessoal diz que seria o recomendado, né. A gente tem em torno de 45, 46, até pior do que a capital, né, ultimamente. Muitos carros e muita gente pra rua. Alguns com máscara, alguns sem, e por aí, né, por aí vai. Mas agora, como foi estipulado que só pode entrar em farmácia, em supermercado e na rua só pode andar com, então, pelo menos isso, a gente hoje em dia tá vendo mais, né, hoje tá mais comum. Você acha que a população consegue aderir às precauções sem a decisão do Estado, ou a decisão do Estado é importante? Olha, é difícil tocar nesse assunto aí, porque pra gente aqui, eu falo pela minha realidade e até da realidade da Gi, assim. Ela tá trabalhando, tá vida normal, entre aspas, né? Mas ela sai de casa com maior frequência porque ela precisa trabalhar. Mas eu, minha família, que a gente ainda tem a condição de escolher e de evitar sair, só quando necessário mesmo. Mercado, farmácia, ponto final. Então, é difícil porque você vê uma família com 6, 7 pessoas, que é autônomo, que está sem emprego, que está dependendo de auxílio do governo, que não está chegando, em alguns casos, alguns estão chegando, mas e ter que ficar num ambiente de 3, 4 cômodos no máximo, com 6, 7, 8 pessoas, que o vizinho também é dessa forma. É difícil falar se está certo ou não, mas seria o ideal que todo mundo conseguisse ficar, entendeu? Manter esse isolamento ao máximo para que as pessoas que já contraíram, que se curem, que infelizmente a gente sabe que tem pessoas que não vão conseguir, por mais que tenha uma vaga de UTI, tenha conseguido um tratamento adequado, mas às vezes o organismo, a pessoa não vai conseguir, né? A gente sabe disso, é triste, mas é para evitar que é o que o pessoal tanto bate em cima, né? A questão de colapso. Porque imagina se libera. Por outro lado, você fica pensando, as pessoas precisam trabalhar, tem a questão da economia, a pessoa lá não está recebendo renda, ela é autônoma, está desempregado, precisa trabalhar como um aplicativo de carro, por aí afora não está podendo. É meio desesperador isso, né? E aí você imagina, se libera tudo, pessoas começam a se infectar, o negócio vai morrer muito mais gente, as pessoas não vão ter acesso ao hospital, vai morrer na porta de casa, vai morrer dentro de casa, vai morrer na rua. É tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabe? Mas eu acho que o isolamento ainda, se fosse feito corretamente, né? Se, vamos dizer, também tivesse uma estrutura do governo que pudesse assistir essas pessoas que mais necessitadas, porque a gente está mais de 60 dias já, né? E hoje a gente está vendo os outros países que sofreram antes e já estão começando a abrir as portas. Tudo bem que a gente é um país muito grande, é um país muito populoso, mas se a gente tivesse forçado um pouquinho mais para poder ficar em casa, talvez hoje a gente estaria melhor um pouco, né? A gente não sabe se está no pico da doença, se não está, se vai vir, a gente não sabe se esses números são reais. Tem gente que fala que é 10 vezes mais, tem gente que fala que é 8 vezes mais, tem gente que fala que não é nada, então é complicado. Existe uma divergência entre o governo federal e o governo estadual, aqui em São Paulo, que é onde você mora especialmente, né?
que você acha da posição do governo federal e do governo estadual aí, do presidente da República em especial, que relativiza e chama de gripezinha? Você concorda com ele? Como é que é a sua posição? Não, eu absurdamente, né? Eu não concordo com ele. Ele já passaram 2 ministros da saúde, né? A gente não sabe quantos mais irão passar. É o que todo mundo fala, entre a política e a ciência, aí eu fico com a ciência, né? A gente estuda para isso. Não tem nem o que dizer, né? É um absurdo. Então, por mais que a gente fale que é uma situação complicada do isolamento para as pessoas que não têm tanta condição e não são tão favorecidos, mas é o que tem que ser feito. Eu acho que é o mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde é o que eles pregam, né? Não tem... Por que aqui é diferente, né? Nós somos... Não é... O vírus não age diferente em lugar frio, em lugar quente, em lugar chuvoso. O vírus age, ele atua de qualquer... Não tem estudos ainda, então nós não somos diferentes dos outros países, né? A gente tem países na América do Sul que, olha o Uruguai, tudo bem, assim, população e o tamanho do país, mas eles foram, um exemplo, né, de isolamento e da forma que foi administrado isso, né? Número de infectados e tudo. É claro que o nosso vai multiplicar por 10, por 20, né, por questão de populacional, mas é difícil, né? É difícil. Mas quando se trata de ciência, como você falou, né? A gente trata a proporção, independente do tamanho, né? Então, o isolamento sim. É 70% do isolamento para a população de 10 pessoas ou a população de 10 bilhões de pessoas, né? E eu queria saber uma última pergunta. Quando que a gente sai disso? Quando é que você vai poder ver a Giane de novo? Pode ser hoje? Hoje, 25 de maio. Tô morrendo de saudade dela, mas não é só ela, né? Tem que também pensar nas outras pessoas, né? É empatia, né, que falta, que tantas pessoas falam, né? Às vezes a minha atitude de ficar em casa tá colaborando com uma outra pessoa que eu nem sei, que eu nem conheço, uma outra família, e isso é um efeito cascata, é uma cadeia, né? Eu gostaria que dia 31 de maio a gente tivesse um cenário mais otimista, mais realista. Sim, realista é difícil falar, mas mais otimista, vou colocar dessa forma. De que a gente está seguro e que isso já está controlado, mas sinceramente eu acho que não sei se vai ser tomada essa atitude, mas eu acho que ainda a gente vai por mais um tempo aí, pelo menos no estado de São Paulo. Se liberasse dia 31, você iria ver a Giane? Vocês iam já se ver com essa autorização do governo? Não, acho que não. O vírus está aí ainda, a gente tem... O que mais assusta são os assintomáticos, né? Igual ela fala, eu não sei se eu tenho, se eu tive, porque se ela já tivesse tido e já tivesse como atestar isso, que ela já teve, que já passou, aí tudo bem, mas eu acho que não, porque ela vai continuar tendo contato ainda, vão aparecer ainda pessoas, né? Eu, particularmente, eu não sei quando a gente vai poder se ver, né? Eu acho que a gente, mesmo que afrouxe aí a questão do isolamento no estado ou na cidade mesmo, que o comércio volte a abrir, mas eu acho que a gente ainda vai manter, né? Pelo menos eu e ela. A gente vai se preservar aí mais um pouco. Não sei por quanto tempo, mas vamos. Você tem medo de morrer, ou de pegar, ou de passar para seus pais? Cara, eu acho que o meu maior medo é talvez não de pegar, mas de passar para eles sim. Acho que é. Eu não sei, eu poderia vir a morrer, mas eu acho que o maior medo é de passar para eles, com certeza. Seria um sentimento de culpa muito grande. Legítimo, muito legítimo. Você tem uma ideia, como sociedade, como humanidade, por que a gente está passando por isso? Você consegue estabelecer uma noção disso? Olha, eu acho que o homem, ele está... Vou colocar entre aspas, mas ele, de certa forma, está pagando um pouco pelas atitudes, né? Pelo modo de vida, pelo modo que o homem extrai os recursos, né? O vírus, em cada pessoa, né, ele se comporta de uma forma, é meio que uma seleção natural bem cruel, viu? Bem cruel, porque ela ignora classe social, ela ignora faixa etária, ela ignora tudo. Esse é o Rafa.
que entende as respostas do planeta como consequência dos abusos do humano na exaustão dos seus recursos. Esse foi o 15º episódio do Não Existem Mais Cartas podcast. Gostou? No próximo episódio, vamos conhecer a Gláucia. Ela é brasiliense, servidora pública há 10 anos e tem um relacionamento à distância. Como será que ficou esse namoro com uma barreira sanitária entre o casal? E se você curtiu, ajude a gente a encontrar mais e mais colaboradores. Divulgue para os seus amigos e conhecidos para seguirmos firmes e gerando conteúdo. Mande comentários e faça avaliações pela plataforma de áudio que você mais curte. E assim, o nosso podcast vai ganhando força e relevância para chegar em mais e mais gente. Se você quer contribuir de alguma outra forma, é só mandar um e-mail para colabore@gmail.com ou nas nossas redes sociais, através do perfil do Insta, @Não Existem Mais Cartas, e da fanpage do Facebook, Não Existem Mais Cartas. Eu sou o Arthur Schmidt, idealizador do Não Existem Mais Cartas, e agradeço a todos que estão comigo nesse projeto. Na produção, Luísa Vassalo, na edição de áudio, Compasso Lab, no conceito gráfico, Felipe Bezerra, assistência de direção, Marcela Alvarenga, trilha sonora, Lobo Husky e Pablo Piazzolla. Este episódio usou áudios de Jota Quest, Dias Melhores versão karaokê, e Catraca Livre, doença desconhecida preocupa médicos e autoridades na China. Até o próximo episódio. Simbora!